Está começando agora mais um da sua conta, falando de economia de um jeito que você entende. No programa de hoje vamos falar das mudanças promovidas pelo governo federal para forçar a queda dos juros cobrados pelos bancos privados. Também vamos falar sobre as alterações na caderneta de poupança. Como fica a principal forma de investimento do brasileiro? No segundo bloco, o assunto é a alta no preço dos alimentos ocorrido nas últimas semanas. Não saia daí, o da sua conta já está no ar. Desde o mês passado, o governo federal vem tomando algumas medidas para forçar a queda dos juros oferecidos pelos bancos privados. Num pronunciamento em rede nacional, no dia 1º de maio, a presidenta Dilma reclamou desta prática das instituições bancárias, cobrando um barateamento dos financiamentos oferecidos. Além disso, o governo determinou a redução nos juros cobrados pelos bancos públicos. Esta semana, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, reagiu. Segundo o representante da entidade, não seria necessária nenhuma forma de pressão, pois a redução dos juros aconteceria naturalmente. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio. Olá, tudo Maria, bem? tudo bem. Bom, Fábio, dá para acreditar mesmo que seria um curso natural essa redução dos juros pelos bancos privados? Infelizmente, não dá para acreditar, Maria, porque essa situação dos juros altos no Brasil já persiste por mais de 20 anos. Não é justificável que uma taxa de juros, por exemplo, no cheque especial ao consumidor, alcance na faixa de 185% em média no Brasil, enquanto no mundo inteiro as taxas de juros elas são declinantes e em alguns países a taxa de juros é mesmo negativa, como no caso do Japão. No Brasil a gente já espera essa situação, há muitos anos ela não vem, pelo contrário. As taxas de juros, principalmente aquelas que o governo, de certa forma, pratica, vem caindo sistematicamente e a do sistema financeiro bancário privado não cai de forma alguma, continua rígida no médio e longo prazo. E o que a gente vê é que está demorando até um pouco, né, para os bancos privados fazerem essa redução, né? Porque, na verdade, veja só, as taxas cobradas pelos bancos passou a ser também uma grande fonte de lucros, né, deles mesmos. Só para você ter uma ideia, o principal banco privado do Brasil, a folha de pagamento mensal dele é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Todas as tarifas bancárias pagam esses custos. Então, quando você vai observar os lucros dos bancos, que são anunciados a cada 3 meses, né, esses lucros advêm de quê? Advêm praticamente justamente da capacidade de corretagem e de cobrança de juros desse sistema financeiro privado. Agora, com o que você acha que pode terminar essa queda de braço aí entre os bancos privados, o governo? Você acha que isso prejudica um pouco as ações do governo? Veja só, para a nossa sorte, nós temos bancos públicos, não é, que atuam no varejo, e que, por determinação política, que é importante dizer isso, esses bancos estão agindo no sentido de reduzir a taxa de juros para o crédito na ponta. O que significa que, se os bancos privados não acompanharem esse movimento, vão perder concorrência, vão perder espaço, vão perder mercado. Porque nós observamos que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já estão atuando nesse sentido. O Banco do Nordeste também. As taxas de juros, por exemplo, longo prazo, praticadas pelo BNDES, que é um banco de financiamento para investimento, também estão caindo. Então, se os bancos privados não acompanharem essa medida, vai acontecer que eles vão perder clientes. Será que não é por exatamente isso que já vem acontecendo, que houve essa reação por parte dos bancos, né? Muita procura, questão de até alterar o recebimento das contas, a portabilidade? De certa maneira, eles vão tentar de todos os custos, antes de ir diminuindo a taxa de juros, tentar reduzir um pouco os custos e atrair o consumidor para outros tipos de serviços ou facilidades. Mas o que importa dizer é que os bancos, de certa maneira, a tendência é que reduza a taxa de juros justamente nesse momento em que o governo adotou essa cruzada contra, um dos preços que são um dos preços mais importantes, fora a taxa de câmbio e a taxa de salário, que é a taxa de juros no Brasil. Bom, ainda que aconteça de forma mais lenta, isso vai acontecer. Vamos falar agora das mudanças na caderneta de poupança. Até o dia 4 de maio, este investimento rendia de acordo com a variação da TR mais 6% ao ano. Agora a regra mudou e o valor da Selic passa a fazer parte do jogo. Fábio, qual é a principal mudança nessa questão da poupança que muita gente ainda está em dúvida, está confuso com o que vai acontecer? Na verdade, Maria, a principal mudança é o seguinte: como nós estávamos falando aqui, as taxas de juros estão caindo sistematicamente,
e a taxa de juros da poupança ela é fixada, como você mesmo colocou, 6% ao ano fixa, mais a TR, então não tinha sentido, no momento de queda das taxas de juros no Brasil, a taxa de poupança ela continuar fixa. Então, até mesmo para poder essa taxa de juros no Brasil, na média, cair sistematicamente a níveis internacionais, deve-se realmente mudar as regras da poupança, porque, principalmente, boa parte dos aplicadores financeiros que estão nessas aplicações que as taxas de juros estão caindo, podem migrar para a poupança, e como nós sabemos, a poupança ela financia praticamente 70% de todo o crédito mobiliário no Brasil, esse crédito deve ter uma certa estabilidade, não pode ficar à mercê dos movimentos de aplicadores para lá e para cá, saindo e entrando da aplicação. Então a poupança tem que cair, porque senão, se ela se mantém fixa, esses aplicadores saem das aplicações e onde estão caindo as taxas de juros vão para a poupança. E vice-versa se a taxa de juros se elevar novamente no Brasil. Então, por isso, para criar estabilidade, principalmente da poupança, foi preciso mudar as regras. Agora, a pergunta que todo mundo se faz é, a poupança vai render mais ou menos ou vai ficar na mesma? Veja só, se a taxa Selic, que vem caindo, ela continuar até 8,5%, agora está em 9%, provavelmente ela caia para 8,5%, a tendência é que a poupança ainda continue uma das aplicações mais rentáveis. Em razão de quê? Por não pagar taxa de administração e por não pagar imposto de renda. Ela continua sendo a mais rentável em relação às outras aplicações. Então, por isso que a população não deve temer essas mudanças. Pelo contrário, a poupança continua sendo um instrumento importante e de segurança para o pequeno poupador. Agora, com essa flexibilidade, que não tem mais esse valor fixo, ao final do ano, ela fica mais parecida com outros investimentos? Certamente. Nós observamos que as mudanças, elas vêm no sentido, como nós falamos, de tornar a média da taxa de juros no Brasil mais baixas e de acordo com o panorama do mercado internacional. E a poupança, ela vai se tornar, evidentemente, uma aplicação no mesmo nível das aplicações em termos de cobrança e pagamento de juros. Agora, é bom dizer o seguinte, o fato da poupança, historicamente, não pagar imposto de renda e não ter taxa de administração, a difere das outras aplicações. As outras aplicações você tem que pagar taxa de corretagem, você tem que pagar imposto de renda, apesar delas terem, às vezes, um rendimento financeiro maior. Mas quando se leva em conta esses custos, a perda do aplicador em relação à poupança é um pouquinho maior. Só mais uma perguntinha, Fábio, com relação à informação, porque os poupadores sempre recebem em casa o demonstrativo de quanto rendeu naquele mês. Vai continuar ou eles vão ter que estipular uma nova maneira aí de informar esses rendimentos para os poupadores? Certamente, você vai ter dois tipos de informação. Aquelas informações que são relacionadas aos aplicadores que fizeram poupança ou então fizeram depósito até o dia em que foi anunciado as mudanças, e as novas regras também, elas vão, de certa forma, fazer com que os bancos informem de outra maneira como é que está a situação dele no banco. No próximo bloco, a gente volta falando da alta no preço dos alimentos. É só um instante, não saia daí.